Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Deus tem nos falado ultimamente de forma muito maravilhosa. Nos últimos dias, em nossos grupos de estudos bíblicos, nas nossas células, nós estamos ministrando sobre a salvação do Deus Todo-Poderoso. E vocês têm aprendido que nós cremos em um Deus bondoso que em Cristo Jesus nos salvou, nos regenerou lá no passado. Através da nossa inclusão na morte do Senhor Jesus, nós fomos regenerados. Mas nós cremos também em uma salvação que opera no nosso presente pela substituição de vida. Jesus hoje é a nossa vida. Estamos experimentando a santificação. E cremos também que no futuro nós seremos glorificados, portanto é a salvação futura. Então nós fomos salvos, nós seremos salvos e nós estamos no presente sendo salvos pela ação da vida de Jesus em nossas vidas. O grande drama, meus amores, diz respeito sobre o nosso presente. Presente, Santo Agostinho sempre nos ensina que é uma dádiva, é um presente. Portanto, que existe é o presente dos tempos presentes, essa vida dadivosa que o Senhor tem nos dado a todo momento. O drama então está onde? Está na forma como nós nos relacionamos com Ele. Por isso, muitas vezes andamos depressivos, entristecidos, angustiados, agonizantes, perplexos. E para hoje, Deus tem uma convocação para o teu coração. Deus tem uma mensagem para o teu coração. Como não viver ansioso em um mundo tão turbulento? Como não viver essa vida marcada por grandes tragédias? Como crer na suficiência da graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Para isso, nós vamos observar o que diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. O texto é longo, mas eu preciso ler para todos vocês. Lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, o Senhor nos diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Queridos, que texto fantástico, que texto maravilhoso. E é sobre ele que eu quero conversar com vocês um pouquinho aqui hoje, em o nome do Senhor Jesus. O que é que está acontecendo com o mundo que nós vivemos? O que é que está acontecendo com tudo que está ao nosso redor? Por que tanta insatisfação, medo, tristeza, isso tudo que está invadindo a vida de milhões de pessoas? Sejam cristãos, ateus, sejam pobres, sejam ricos, solteiros, casados, viúvos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos, sem exceção, estão passaram ou passarão por uma profunda crise de ansiedade. Quem vive, infelizmente, apressado, diz que a culpa é da ansiedade. E quem fica ansioso responsabiliza o ritmo das outras pessoas, responsabiliza o trânsito da cidade e por aí vai. Um sentimento de insegurança pode explicar esse aperto no peito, que é sinal típico de ansiedade, seja nos sonhos que almejamos, como nas situações mais amargas. A ansiedade, eu costumo dizer, ela é como uma peça coringa, pois ela se encaixa em todas as situações, felizes ou adversas, tristes ou alegres. Resultado, sem que se perceba, o normal vira patológico e provoca desde crise de gastrites, formigamentos, estresses e até mesmo síndrome de pânico e outros transtornos psiquiátricos. Os médicos chamam isso de prejuízo funcional. Aí, dá-lhe tomar medicamentos tranquilizantes. Ansiedade, meus queridos, é uma sensação humana e compreensível, pois está conosco todos os dias. Eu vou dar um exemplo. Ficamos apreensivos diante de uma possibilidade de uma porta de emprego que está se abrindo. A grande questão não é a ansiedade, é a forma exagerada de tê-la. Eu posso ficar ansioso com uma viagem que eu tenha que fazer. Agora, cuidado com o exagero, pois ela é como a marcha de carro. A primeira marcha, ela é indispensável para fazer o carro andar, dar a arrancada inicial. Mas se continuar na primeira marcha, o que pode acontecer é o motor estourar. Então, cuidado. Ansiedade em demasia pode estourar o motor da tua vida. Na verdade, a ansiedade é uma forma de gritarmos ao mundo que muitas vezes perdemos a esperança. Você já chegou a esse ponto? O que a palavra de Deus tem para tudo isso, para o meu coração, para o teu coração? Queridos, andar com a alma em frangalhos é sinal de perder a esperança. É desacreditar da vida, é desacreditar de tudo. O texto que nós lemos é muito rico, é muito poderoso. O que o Senhor Jesus queria ensinar aos seus discípulos, e esses ensinamentos servem para mim e para você, em pleno século 21, em pleno mês de junho, frio aqui no Brasil, sul do Brasil, Curitiba, onde eu estou. O que é que podemos aprender com esta ansiedade, com esse texto tão tremendo, tão maravilhoso de Mateus capítulo 6? Alguém já afirmou com muita propriedade que a excessiva solicitude nasce da falta de fé. Traduzindo, onde a solicitude começa,
a fé termina. Você sabia que a maioria das enfermidades, elas são de origem emocional, são psíquicas, e que a ansiedade contribui para o seu agravamento? É por isso que nós cremos na palavra de Deus, que diz que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, as questões psíquicas, como também as nossas dores, as doenças. Isaías capítulo 53, no versículo 4, vai nos confirmar exatamente isto. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Portanto, Ele levou a enfermidade psíquica, Ele levou também a dor física. Por isso, cremos que a ação do Senhor está agindo na causa e na consequência desta causa. Muitas das doenças existentes no mundo possuem origem psíquica. Falta de perdão, falta de controle, um estresse desnecessário. Se você não cuidar disso, pode se transformar em uma doença. Se cremos que Deus, o nosso Pai, tem cuidado de cada um de nós, por que nós não conseguimos descansar? Por que nós não gostamos de perder o controle? Nós queremos ter as coisas diante das nossas mãos, diante dos nossos olhos, nós queremos tocar, nós queremos pegar, porque se fugir do controle, a gente perde a história, perde esse controle. Queridos, isso é muito perigoso. Deus não nos regenerou para ficarmos à mercê do destino. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos fruto de uma relação biológica entre papai e mamãe, entre homem e mulher. Você e eu, nós somos frutos da providência divina. Deus nos criou em Cristo Jesus, nos regenerando para uma nova vida. Portanto, a salvação do passado diz respeito a isso. Eu e você fomos incluídos na morte do Senhor Jesus para uma regeneração. Regeneração para uma viva esperança, mediante o morrer do Senhor. Agora, no presente, eu e você precisamos descansar de que Ele, Jesus, Ele, o Todo-Poderoso, está cuidando de nós. Então, para hoje, como não viver ansioso? Eu preciso destacar aqui que Mateus, ele está apresentando uma grande lição. Jesus não está, por favor, condenando as riquezas adquiridas honestamente pelo trabalho, pelas economias ou, quem sabe, fruto de heranças. Precisamos trabalhar, precisamos sermos mordomos daquilo que Deus tem nos dado, precisamos cuidar daquilo que recebemos dos nossos pais como heranças. Mas o texto nos faz uma alerta. Não é possível, meu querido, minha querida, ter uma vida espiritual se os teus olhos, se os nossos olhos estiverem tão somente em uma busca ansiosa e frenética de tesouros meramente terrenos, meramente materiais, da vida que diz respeito ao aqui e agora. Não se esqueça que tudo que nós fazemos deve tributar honra e glória ao Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Portanto, tudo para Ele, só por Ele, todas as coisas por Ele e para Ele. Então, glória, pois, a Ele eternamente. Amém, diz o livro de Romanos. Essa semana eu perguntei para uma querida aluna, por que você está estudando? E ela me respondeu, é claro, eu estou estudando porque eu quero passar no vestibular. E eu continuei, por que você quer passar no vestibular? Ora, para entrar numa faculdade,
E por que entrar na faculdade? Ora, para ter uma profissão. E para que ter uma profissão? Ora, para ter emprego. E para ter emprego, para que ter uma renda, para gastar, para ter dinheiro. E eu falei, mas isso não gera um estresse? E ela me respondeu, e como gera? Quantos anos tem essa aluna? 18? 19? 20? Trabalhar em pré-vestibular, parece trabalhar numa história da loucura, no ambiente de loucura, porque está todo mundo correndo freneticamente atrás de resultado. E a vida parece ser exatamente isto, uma corrida maluca, onde nós queremos mais e mais e mais e mais. Para quê? Para ficar estressado, para ficar angustiado, para ficar com aperto no peito, taquicardia, porque infelizmente muitos dos nossos sonhos não acontecem. Queridos, devemos, mais uma vez te digo, devemos tão somente em tudo que fazemos glorificar o Todo-Poderoso. Os tesouros terrenos que Mateus mensura para todos nós diz respeito aos chamados valores absolutos do homem. A vida parece ser apenas tão somente dinheiro para muitas pessoas, mas não é assim que Deus vê. Pois para o Senhor Todo-Poderoso, os bens terrenos são passíveis de desgastes. Os bens terrenos são passíveis de serem deteriorados. Os bens terrenos são passíveis de serem furtados, roubados. Por isso que o apóstolo Paulo nos aconselha lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então a pergunta que eu te faço hoje é: onde está o seu coração, meu querido? Onde está o seu coração, minha querida? Quando o teu coração está nos tesouros terrenos, isso significa que ele não está em Deus. Isso significa que ele, o seu coração, está nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios pensamentos, nas suas emoções, nas suas energias, nas suas habilidades, nas coisas desta vida. Cuidado com isso. Timóteo nos adverte, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo lá no capítulo 6, a primeira epístola, no versículo 10, ele vai falar uma coisa muito forte. Porque o amor ao dinheiro, o amor às riquezas é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha que triste, gente. Por favor, ele não está falando do dinheiro como raiz, mas do amor, da entrega, da procura demasiada por ele. Cuidado! Você pode trabalhar, você deve trabalhar, você pode e deve estudar. Você pode comprar uma casa, um carro, mas não coloque nisso toda a sua força, o seu intento, o seu objetivo maior. Não se esqueçam, nós somos de Cristo, portanto devemos pensar, buscar, não as coisas que são da terra, mas as coisas que são do alto. Já nos adverte Paulo no livro de Colossenses, no capítulo 3. Por quê? Porque você está morto, pois já morrestes, diz o texto, e a vossa vida está oculta, está escondida, juntamente com Cristo em Deus. Então, onde está o teu coração? Aquele que foi por Cristo regenerado, aquele que foi salvo mediante a operação, a obra do Calvário, ele recebeu um novo coração. Ele recebeu uma nova vida mediante a palavra da verdade. Fomos regenerados da nossa vã vida, nossa terrível vida passada. Fomos resgatados e agora, mediante esta ação, a palavra regeneradora, nós voltamos
para glorificar ao Senhor na novidade de vida. Por isso que quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ezequiel 36, 26 e 27, o Senhor vai nos dizer isto: Dar-vos-ei o quê? Um coração novo. Eu tirarei, porei dentre vós espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E o versículo 27 é fantástico. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Observem, portanto, que o coração novo é o coração dado pelo Pai, para que as coisas do passado, as coisas materiais, não tomem o lugar do Senhor na tua vida, mas que você, como um novo homem, uma nova mulher, faça tudo para a glória do Senhor. Nesse caso, qual é o desafio de Mateus 6? O nosso tema diz assim: 6 passos para não viver ansioso. Mateus me ensina aqui 6 passos para uma vida sem ansiedade, sem essa terrível solicitude que está massacrando a vida de muitas pessoas espalhadas por aí. Primeiro ponto, não sirva a 2 senhores. Queridos, o versículo de Mateus, lá no capítulo 6, no versículo 24, ele vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis, pois, servir a Deus e às riquezas. Uma outra versão diz: não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é a palavra aramaica que significa riquezas. Gente, o primeiro passo para a não ansiedade é não servir a Deus, a 2 deuses. Não queira fazer isto. Ou se confia que Deus é o absoluto, ou não se confia. Ou você confia em Deus, ou você confia nas riquezas, fruto do poder do teu braço. Cuidado com isso. Uma atitude exclui a outra. Tentar acomodar-se a uma vida dúbia, a uma vida dupla, é loucura, é estupidez. Cuidado com isso, meu querido. Não queira buscar servir ao Senhor e a riqueza ao mesmo tempo. Não se esqueçam, Jesus não está condenando a riqueza, mas o amor a ela, o amor, a busca frenética por ela. Quando eu busco demasiadamente a riqueza terrena, é um engano gerador de muita solicitude. Portanto, o primeiro passo, não queira servir a 2 senhores. Observem, o Senhor Jesus está falando para discípulos. A palavra de Deus é o testamento, e tem 2, o velho e o novo. E esse testamento é para mim, é para você. Portanto, a palavra do Senhor é para os seus filhos. Creia nisso. Você não pode servir a 2 senhores como primeiro passo. O segundo passo é: não ande ansioso quanto à vida. O versículo 25, Mateus 6, vai dizer isto. Por que eu não devo viver ansioso com relação à vida? Observe lá o 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha que interessante. Então, não ande ansioso pela vida, passo 2. O alimento e a água, claro, são elementos essenciais para a vida. A vida é dom de Deus. A vida é um milagre que se repete a cada nascimento de um novo ser.
Todo momento que nasce uma criança é novidade, é o milagre dado pelo Senhor aos homens, é prova do amor de Deus. Então, querido, creia, querida, descanse, Deus cuida da sua vida. O livro de Salmos 27, versículo 1, o Senhor nos ensina da seguinte maneira: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que maravilhoso texto. Então, não seja ansioso quanto à sua vida. O mesmo versículo, o versículo 25, nos diz o terceiro passo. Não seja ansioso quanto ao alimento. O alimento, ele é indispensável. Eu e você precisamos sentar, comer, tomar uma boa água. Nós precisamos disso sim. Mas que isso não seja algo que esteja dominando a tua vida, gerando ansiedade. Será que nós teremos comida? Será que nós teremos água? Jesus olha para os discípulos e diz: olhai, observai o que? As aves do céu. Observai as aves do céu, né? Diz lá o versículo 26, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam para si em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste faz o quê? Sustenta-as. Vosso Pai sustenta, cuida. Vocês não valem mais do que as aves do céu? Eu gosto muito da frase de que o Evangelho é quando o mendigo diz a outro mendigo onde encontrou o pão. A graça divina é isto. Eu, mendigo, digo a outro mendigo: olha, achei pão. E uma coisa muito curiosa que a gente aprende com o mendigo: ele não tem projetos para o futuro, porque a vida dele é o agora. Ele sabe que o agora é aquele momento do pão. Por isso que Jesus nos ensina o pão nosso de cada dia. Queridos, não fiquem ansiosos quanto ao alimento. Mateus 6,11 vai dizer isto: o pão nosso de cada dia nos dai amanhã. Não, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nunca se esqueçam, o maná de ontem não serve mais para hoje, ele está podre. O Senhor Deus cuidou de você ontem, o Senhor Deus cuida de você hoje, o Senhor Deus cuidará de você amanhã. Por isso que o livro de Salmos 37, versículo 25, olha que texto poderoso. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você pode crer nisso? Descanse, querido, que o Senhor o tempo todo está cuidando de você. Passo 1, então, não sirva a dois senhores. Passo 2, não seja ansioso quanto à vida. Passo 3, não seja ansioso quanto ao alimento. O passo 4 é: não fique ansioso quanto ao vestuário. Ah, mas eu preciso de roupa, eu preciso comprar, o inverno está chegando. Eu sei que o inverno está chegando, mas que isso não domine o teu coração sobre o que você deve vestir. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso no versículo 28. Olhai os lírios do campo, meu querido. Por que eu devo olhar os lírios do campo? Por que eu devo considerar os lírios do campo? Porque eles também não trabalham, eles também não fiam. Aí o versículo 29 é uma sentença poderosa: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. E o 30, o Senhor confirma: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, queridos, não fique ansioso com relação àquilo que está lá na roupa. Será que eu vou ter uma roupa nova? Será que a blusa vai servir? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Todo-Poderoso. O Senhor me dá uma promessa. Efésios, no capítulo 4, no versículo 24, o Senhor vai nos dizer o seguinte: e vos revistais. Há um revestimento aqui do quê? Do novo homem. Aleluia. Criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu costumo dizer para os meus queridos que nos frequentam nos grupos familiares que o cristão tem uma nova roupa. A nova roupa não é a roupa do lírio. A nova roupa não é a roupa de Salomão. A nova roupa é Cristo. Olha que texto maravilhoso lá no livro de Colossenses, no capítulo 3. Que texto poderoso no versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Gente, o texto diz, nós fomos revestidos do novo homem que se refaz. Perceba, não é que se refez e nem que vai se refazer no futuro, não, é se refaz, porque é diariamente, o tempo todo, diariamente, nós estamos sendo o quê? Refeitos, né? Sendo refeitos para o pleno conhecimento. Por isso que a tua experiência de ontem não serve para hoje. Hoje é uma nova experiência, é o novo pão, é o novo milagre, é o novo cuidado, é o Deus vivo cuidando de você. É Cristo. É Cristo na tua vida agora, neste exato momento. Olha aí o versículo 12 agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como escolhidos do Senhor, antes da fundação do mundo. Revesti-vos, pois, como eleitos do quê? De uma nova roupa. Qual é a roupa? Ternos. Aleluia. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Não fique preocupado com que roupa você vai ter, se é que vai ter. Observe, considerai os lírios do campo. O número 5, o quinto passo, não ande inquieto como os gentios. O Senhor vai dizer lá no versículo 31 e no versículo 32 do Mateus 6, ele vai dizer o seguinte: quem se preocupa com isso é gentil. Quem é gentil? É aquele que não é do povo de Deus. Quem se preocupa com isso são os gentios que se preocupam com isso. Olha o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Não se preocupe com isto, porque isso é coisa de gentil. O Filho de Deus, não. O Filho de Deus tem uma postura. É gratidão, é oração, é buscar ao Todo-Poderoso. Então, para evitar a ansiedade, meu querido, busque a Deus de todo o teu coração. Para evitar a ansiedade, aquieta-te na oração e na meditação da palavra da verdade. Não se esqueçam que orando eu grito: eu dependo de ti, ó Senhor. E quando eu leio a Bíblia, a palavra vem ao meu encontro. Por isso, ore e busque ao Senhor através da leitura, da meditação diária.
Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7 nos ensina: não estejais ansiosos, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de tudo isso, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Alguém me perguntou: quanto tempo eu devo orar? Sempre orai sem cessar. Agradeça com ações de graça. E aí o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer também: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não fique inquieto, descanse, orando e confessando o que está escrito na palavra de Deus. Chega, Senhor, está escrito lá. Chegue a Deus e diga: Senhor, está escrito. Eu estou lançando sobre ti agora o que me incomoda, o que me dá taquicardia. E descanse, que Deus ouve você. E por último, queridos, o número 6. Não se esqueça, a meta para a tua vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que estão por aí vos serão acrescentadas. Buscar o reino e a justiça, meus amores, diz respeito a valorizar o que Deus valoriza. O reino de Deus é o controle do Senhor. A justiça de Deus é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele justificou você. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Valorize a obra do Calvário. Creia e descanse que a salvação te foi dada em Cristo Jesus, que você é regenerado. Saiba disto. Romanos 6,6, foi com ele crucificado o nosso velho homem para a destruição do corpo do pecado, a fim de que eu e você pudéssemos não mais servir ao pecado como escravos, porque quem está morto está justificado do pecado, diz o Senhor Deus. Portanto, queridos, descansem. Descansem na perspectiva de que o reino do Senhor é uma realidade. Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Valorize o que Deus valoriza. Viva em santidade, viva em justiça. Apresente o reino de Deus para outras pessoas. Testemunhe da sua fé para outras pessoas. E eu disse aos irmãos o seguinte, e tenho dito para todos vocês: existe uma coisa neste mundo que dura para sempre. Você sabe qual é? Qual é a única coisa que existe neste mundo que vai durar para sempre? Sabe quem? Eu e você. A Bíblia diz o seguinte em 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, as coisas desse mundo passam, e a sua concupiscência também. Riquezas passam, queridos, tesouros vão e vêm, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A oração sacerdotal de Jesus, ele orou da seguinte maneira: eles não são deste mundo, eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo. Eu e você estamos aqui, mas não somos daqui, nós somos para a eternidade com o Todo-Poderoso. Para concluir, a ansiedade tem causado muitos males na vida de milhares, milhões de pessoas. Eu e você, como filhos de Deus, não nos deixemos abalar por fatores externos que prejudicam a nossa caminhada, a nossa intimidade com o Senhor. Que nós possamos descansar na confiança de que Ele tem cuidado de mim, de você, de todos nós, a sua igreja. Eu quero encerrar lendo Isaías capítulo 43, versículo 1, versículo 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó,
Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Edilson, ó Israel, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Querido irmão e irmã, que a graça desse Pai tão poderoso alcance o teu coração em Cristo Jesus. Permaneça abençoado e continue abençoando em o nome do Senhor Jesus. Mas descanse sempre, ciente de que Deus te ama e cuida de você. Graça e paz, em nome de Jesus.